Priscila. E no Saúde no Ar de hoje eu vou falar sobre alimentação escolar. Você sabe quais alimentos ofertar aos seus filhos para melhor desempenho no ambiente escolar? A alimentação saudável apresenta grande impacto sobre a qualidade de vida da população. E sabe que a escola é um ambiente propício para a adoção de hábitos alimentares saudáveis que devem ter início desde a infância. Dessa forma, vamos levar em conta o período que seu filho estuda, a refeição que ele faz antes de ir para a escola, seu café da manhã, almoço. Dessa forma, você poderá montar uma lancheira apropriada. Como hoje em dia temos lancheiras térmicas, podemos abusar da variedade, como o suco natural da fruta, água de coco, um iogurte, uma fruta e uma opção de carboidrato, podendo ser pão com queijo, fatia pequena de bolo e outros. É importante ficar atento ao cardápio ofertado na escola do seu filho. Ensine desde pequeno a fazer escolhas saudáveis, evitando refrigerantes, salgadinhos, sucos industrializados, entre outros. Sabemos que esses produtos estão associados à obesidade, diabetes, doenças relacionadas com excesso de peso, entre outras doenças. Esse foi o quadro sobre o de hoje. Até o próximo. Está cruzado. Puxa só um pouquinho aí. Estamos apresentando Saúde no Ar. Puxa um pouquinho para ele descer um pouquinho mais. Conversando com o especialista. Estamos juntos com você aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, também pela Rádio Web Saúde no Ar e pelo Facebook, você acompanhando a nossa transmissão e participando com a gente pelo 99681-3998. Gente, é o seguinte, o hábito de fumar pode gerar mais riscos à saúde do que se imagina. Além do câncer de pulmão e dos problemas respiratórios já conhecidos, o cigarro também favorece a manifestação e o agravamento de problemas oculares. Para falar sobre esse assunto, é minha convidada, doutora Carla Cordeiro Vita. Ela é médica oftalmologista, especialista em córnea e lentes de contato em adulto e também em crianças. Bem-vinda ao Saúde no Ar mais uma vez, Carla. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite novamente. Então, né, já sabemos que o câncer ele tem uma relação muito grande, o tabagismo, não o câncer, mas é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, responsável, gente, por 63% dos óbitos relacionados a doenças crônicas. Então, o cigarro não é bom para nada, e para os olhos parece que também não. Não, não é bom para nada, inclusive para os olhos. A gente tem os danos diretos e os danos indiretos, né? Costumo falar assim, os danos diretos com relação à fumaça, né? Que é aquele dano que acontece naquele momento, né? O contato direto com a fumaça, podendo deixar o olho mais seco, podendo causar alergias oculares. E tem os danos indiretos, né? Que é o aceleramento do envelhecimento das células, né? Causando vários problemas oculares de forma mais crônica, eu diria assim, mas também potencialmente mais graves e muitas vezes irreversíveis, né? Carla, ele não só favorece, né, como eu falei, ele gera problemas, como também ele pode agravar a quem já tem problema de saúde ocular? Exatamente, você pode acelerar, né, vários processos já instalados, né? Na verdade, o paciente que é tabagista, ele é um paciente que tem uma cicatrização mais lenta para tudo, ele acaba não tendo uma resposta imunológica tão boa quanto seria se ele não estivesse fumando, né? Devido a inúmeras substâncias nocivas que ele está inalando o tempo todo. Então vamos lá, falando que os principais problemas são esses, né? Da saúde ocular e que pode agravar aqueles que são mais comuns e que tem uma relação mesmo direto com o tabagismo. Qual o problema de saúde que você considera que a população precisa realmente estar atenta? A gente tem o aceleramento da catarata, né? A gente vê muito paciente jovem, às vezes com catarata já muito madura, que teria, né, uma idade mais avançada, e a maioria desses pacientes são tabagistas ou já foram tabagistas por um tempo. E nós temos a degeneração macular, que é um problema muito grave na retina, na mácula, que é a parte principal da nossa visão, e que uma vez instalado ele é irreversível. Então a gente tem que, na verdade, evitar esse tipo de problema, né?
Então, tudo que a gente fala com relação ao tabagismo, que gira em torno de uma aceleração do envelhecimento de qualquer parte do corpo, a gente pode evitar se não estivesse fumando, né? Então, é aquela substância muito oxidante, né? Fala-se muito hoje dos antioxidantes, né? O que são os antioxidantes? São substâncias que bloqueiam o aceleramento do envelhecimento de células de um modo geral. E o cigarro é extremamente oxidante, que são muitas substâncias nocivas que você está inalando, que tem um fator oxidativo muito grande, e com isso vai fazendo com que as células tenham a morte mais rápida, envelhecem mais rápido, né? Ok, e você, ouvinte, participa com a gente, interage, também traz a sua dúvida, o seu comentário e também a sua participação, que é sempre muito bem-vinda. Ouvinte aqui de 49 anos, ela quer saber o seguinte, na verdade ela falou que amou o tema, porque ela é fumante passiva e a mãe é fumante. A mãe é fumante, ela é fumante passiva por conta da mãe. Elas estão ouvindo, usam óculos já, ela tem astigmatismo, hipermetropia e faz tratamento também de tireoide. Enfim, ela quer saber quais são os agravos, os riscos que esse contato tão próximo, quase diário com o cigarro pode trazer para ela. Diretamente falando, ela tem um problema da fumaça, né? Que pode causar um olho seco, muitas vezes severo, e às vezes alergias muito fortes, né? O fumante passivo, ele sofre muito com alergias, né? Com rinites, enfim, alergias respiratórias e alergias oculares, muitas vezes muito graves, justamente por causa desse contato passivo, né? Com a pessoa tabagista. E existem estatísticas, eu não sei dizer exatamente o número, mas tem estatísticas de que o fumante passivo, ele também inala muita substância nociva, então acaba, por consequência, também sofrendo dos males que um tabagista ativo sofre, né? Não está diretamente ligada ao tema de hoje, né, o tabagismo, mas ela sinalizou aqui, pelo fato de ter problema de tireoide, ela tem os olhos assim, ela coloca que só os olhos estão muito para frente, né? Se essa é uma consequência realmente da tireoide, se isso seria reversível. Não, normalmente essa protusão dos olhos tem a ver com a tireoide, assim. Aí esperado. Já é uma característica do hipertireoidismo. Aí, se é reversível ou não, só vendo qual é o tipo do problema dela e com o endocrinologista dela mesma. Ok, Ana, obrigada pela sua participação. Disse que já sente secura nos olhos. Está aí, então, a resposta pela proximidade com a questão do tabagismo. Então, esse é um problema realmente. Quem tem, então, por exemplo, que já tem quais são os sintomas que mais aparecem, além do ressecamento? O que as pessoas começam a sentir quando essa aproximação com o cigarro é muito presente? Tem paciente que de imediato, a depender da quantidade de alergia, pacientes que são alérgicos já sentem logo o incômodo da coceira, né? Aí os olhos muito vermelhos e aí, consequentemente, acaba tendo essa sintomatologia imediata, lacrimejamento e tudo mais. E aí, normalmente, são os primeiros sintomas, né? Os outros danos citados antes, eles vêm vindo de forma mais gradativa, né? Mas, imediatamente, pacientes muito alérgicos sentem muito a questão da fumaça. Certo. Muito mesmo. E acaba tendo realmente uma alergia ocular que muitas vezes a gente, por ser passivo, às vezes a gente tenta procurar uma causa de alergia e não consegue. E muitas vezes tem alguém dentro de casa fumando e às vezes está ali a causa da alergia do paciente, né? Então você fica tratando, às vezes enxugando gelo, né? Sem saber a causa, fazendo 1000 testes alérgicos, e às vezes a causa está ali, às vezes um fumante passivo que tem ali, ou às vezes até um vizinho próximo, não precisa estar morando dentro da casa, né? O paciente que tem alergia, ele sente muito a questão da fumaça. A nossa ouvinte Vânia, ela fala que ela percebe alguns vasos assim, sanguíneos que ela imagina que não era normal até então. Se isso pode ter alguma relação com a presença de tabagismo também. Normalmente o olho seco, ele fica mais vermelho, né? Você tem uma dilatação dos vasos da conjuntiva, que é essa parte branquinha do olho. Então, o olho seco, ele caracteristicamente deixa o olho um pouco mais vermelho. A alergia ocular, então, nem se fala. O paciente que tem alergia realmente fica com o olho... É porque é uma conjuntivite, né? É uma conjuntivite alérgica, né? Não é uma conjuntivite infecciosa, como essas clássicas que a gente conhece,
Mas é uma conjuntivite, então o quadro é de conjuntivite, o olho fica muito vermelho mesmo. Muito interessante a gente falar sobre isso, porque é aquela história, né, de estar enxugando gelo, ou seja, tá fazendo um tratamento para algo e não ter resultado. E às vezes você pensa, ah, será que é o colírio? Será que foi o médico profissional que me atendeu que não acertou a linha cheia que eu tenho? E a causa está ali, o cigarro que está circulando no ambiente que você está e provocando essa reação alérgica. Então tem que tirar o cigarro, você já afastar esse elemento para que possa ter um resultado maior. E olhar além, né? Porque assim, às vezes o vizinho de baixo está fumando, aí sobe o cigarro. Às vezes é uma funcionária que trabalha na sua casa, que não vai sempre, mas quando vai, deixa aquele resquício, né? Então assim, é extremamente realmente alergeno e isso daí realmente pode causar problemas, às vezes indiretos, que às vezes a gente fica procurando e às vezes a resposta está ali. E o que altera na função, né, da visão? Ou seja, essa pessoa vai enxergar menos, ela vai ficar com a visão embaçada, ela vai ter mais dificuldade para leitura. O que ela vai começar a perceber como impacto, como resultado disso? O paciente que começa a ter catarata mais cedo, ele começa a embaçar a visão mais cedo, né? Você começa a enxergar como se fosse através de uma cortina, né? Isso é o primeiro sintoma da catarata, né? Que os pacientes trazem pra gente no consultório. E, às vezes um paciente jovem, 30, 40 anos, que chega com esse sintoma, você imagina muitas coisas. Quando você vai ver, às vezes já tem uma pacificação ali do cristalino, que é um envelhecimento da lente natural do nosso olho, por conta do tabagismo. Então, esse paciente realmente é o primeiro impacto. E os pacientes que fazem problema na retina, as degenerações maculares, realmente eles vão perdendo a visão. Muitas vezes a visão central começa a ficar com muita dificuldade. Existem vários sintomas, mas normalmente é uma baixa de visão que vai se progredindo. E se não for detectada logo no início, se não for tirado o fator de risco principal, a coisa vai evoluindo e infelizmente tudo que pega a retina, ela é irreversível, né? Porque a retina faz parte do tecido neurológico do nosso corpo. Então tudo que é tecido neurológico não se regenera. Então são problemas que precisam ser evitados e muitas vezes não esperar acontecer para tratar. E preste atenção que isso não se restringe apenas aos fumantes em si. A pessoa que tem esse hábito de fumar, né? Péssimo hábito, inclusive, que precisa ser revisto, né? Um hábito que muitas vezes não é fácil, né, gente? A gente fala aqui também do fumante, mas a gente também sabe que muitas pessoas até já tentaram, e é uma dificuldade mesmo. Estamos falando de algo que vicia e que tem uma série de produtos, né, de substâncias que realmente causam essa dependência. Mas também não é impossível, até porque muitas pessoas tomaram a decisão, esse é o primeiro passo, e pararam realmente de fumar, preservando aí a sua saúde ampla, de modo geral. Bom, mas o fumante passivo também ele acaba tendo os mesmos problemas ou é mais amenizado, doutora? Não é igual, né? Porque não tem como ser igual porque ele não inala diretamente aquela fumaça. Assim, inala que eu falo, não traga que falam, né? Mas existe o dano, existem estudos que mostram que o dano é grande, que não é baixo. Então o fumante passivo também tem que ter muito cuidado. Tem que realmente ter muito cuidado. A pergunta aqui da nossa ouvinte, vamos lá, né? Você que está mandando a sua mensagem para o 3328-7666, você liga e participa. 3328-7666, daqui a pouco tem ouvinte na linha e vamos a eles. Mas aqui também pelo WhatsApp, você também encaminha a sua pergunta. E a Maria das Graças, o que é mosca volante, é isso? Volante. Volante, tá aqui. Tá, Maria, consertando então. Mosca volante. Ela disse que o oftalmo diagnosticou, mas ela não ficou muito certa, muito clara do que seria. O paciente às vezes demora para se convencer, mas a mosca volante é um problema totalmente benigno que pode acontecer com qualquer pessoa, mas normalmente as pessoas com a idade um pouquinho mais avançada, porque a gente tem um conteúdo gelatinoso no fundo do olho chamado vítreo, que muitas vezes ele se despreende do fundo do olho e ele tem um movimento fisiológico, ele precisa se movimentar. E às vezes o paciente vê esse movimento fisiológico através de mosquinhas, mosquitinhos e tudo mais. São pequenas partículas que o vítreo tem e a gente acaba enxergando. Mas é um problema totalmente benigno, que não tem problema nenhum e não tem também muito o que fazer. Então, assim, é difícil a gente convencer isso para o paciente, porque logo que ela aparece, é incômodo um pouquinho, às vezes passa na frente da visão,
Mas depois acostuma, viu? Eu tenho mosca volante nos meus 2 olhos, tá tudo certo. Tá vendo essa mosquinha aí já há um tempo e não mudou nada. Mas e pontos e visões e visão distorcida? É a pergunta da Vera. Visão distorcida se pode acontecer também com a presença do tabaco, do cigarro. A visão distorcida é um dos sintomas iniciais da degeneração macular, né? É uma característica grande. Normalmente problemas na mácula, elas causam distorção de visão. Então, se ela está tendo algum tipo de sintoma e é tabagista, tem que procurar um oftalmologista com máxima de urgência. Vamos lá até Pernambués, dar um passeio aí em Pernambués com o Zé. Oi, Zé, bom dia. Tem uma pergunta a fazer. Bom dia, princesa. Tudo bem? Tudo bem. Qual é a sua dúvida? Parabéns pelo programa. Obrigada. Pelos príncipes e as princesas que estão ouvindo. É o seguinte, quando alguém fuma perto de mim, solta aquela fumaça, eu fico espirrando e me tirando do nariz. Eu gostaria que a doutora me explicasse como que me sair disso. Eu e os negócios que estão ouvindo. Muito obrigado. Poxa, tá bom. Fiquei espiando, é bem a área dela, mas vamos falar, né? O que A acontece, questão da doutora? alergia, né? O mesmo, foi aquela coisa que a gente falou. O espirro, a tosse, muitas vezes a coceira nos olhos e lacrimejamento, ela normalmente é alergia por conta da fumaça mesmo. Isso tudo pode levar à perda parcial da visão? Ou seja, o que seria a cegueira legal, doutora? A cegueira legal é uma denominação que a gente dá para os pacientes que não têm capacidade visual para enxergar, para fazer as suas atividades, né? Por exemplo? Não é o cego 100%, não é aquela pessoa que não enxerga nada, que está tudo escuro, não. Às vezes o paciente que enxerga vultos já é caracterizado como cegueira legal. É um paciente que não pode, por exemplo, exercer atividades profissionais, não pode dirigir, não pode fazer algumas coisas. Então a cegueira legal é aquela cegueira que o paciente tem direitos, legalmente falando, como um cego, porém, mas não é 100% cego, ou seja, não vê tudo escuro, preto, vamos dizer, entendeu? Ele tem algumas percepções de imagens, às vezes percepção luminosa. Existem vários tipos de cegueira. A cegueira mesmo não é caracterizada só pelo aquele paciente que não tem nem percepção luminosa. Existem vários tipos de cegueira, né? E com isso várias denominações. E esse paciente também já poderia ter algum tipo de benefício, porque ele não, ou então pelo menos ele pode ficar inapto para o trabalho, para algumas atividades. O paciente com cegueira legal, ele tem benefício, sim. Ele pode ter benefício, pode recorrer a benefício. Pergunta da Antônia, quer saber se quem tem diabetes, o uso também do tabagismo, se fatores, ou seja, doenças de base, já é um fator de risco para agravar ainda mais, doutora? Aí você dá um plus, né? Poxa. Por todos os problemas, né? Já é diabetes. Diabetes é aquele paciente que é aquela... A gente fala que é uma bombinha, né? Então você tem que estar muito monitorado, muito bem acompanhado, porque o problema do diabetes, ele começa nos microvasos, isso daí fala diretamente da visão. E aí você já tem um problema de base que não é um problema simples. E você ainda fuma, aí realmente você potencializa a questão dos problemas. O próprio diabetes é um dos fatores de risco para a aceleração da catarata. Isso. Aí se você fuma... Piora mais ainda. Então, mudança de hábito. Hoje, segunda-feira, a Saúde no Ar vai batendo nessa tecla e te chamando, opa, acorda, né? Vamos lá fazer essa mudança, começa por você. Autorresponsabilidade é o que a gente fala. Claro que tem os profissionais, tem algumas doenças congênitas, você também trabalha com criança, né? Às vezes já nasce com problemas oculares, a gente tem que fazer, tem que tratar. Né? Às vezes tem, viu? A gente hoje tem cada vez mais conscientização de que a criança tem que ser levada ao oftalmologista desde o nascimento. Tem o né? teste do olhinho, né? Exatamente. Existem doenças que podem ser evitadas e a criança pode sim reabilitar a visão. Então a gente realmente tem hoje uma conscientização muito grande, né? Não existe mais levar criança só com 7, 10 anos no oftalmologista, tem que levar desde que nasceu. Então isso é uma orientação muito clara do Ministério da Saúde, inclusive, porque existem muitas doenças congênitas que podem ser revertidas assim. Então, se doença congênita que a gente já tem, né, congênita, você já tem essa possibilidade, então o que a gente fala aqui da prevenção é para que você que não tem, que não nasceu com problema de saúde, possa não adquirir, porque muitas doenças elas aparecem pelo uso de produtos inadequados, às vezes óculos inadequados, vamos falar também disso, que as pessoas compram óculos por aí, e também usa alguns produtos de saúde que não deve, colírio, às vezes o colírio, por exemplo, que você pode usar, tem muita gente que compra sem receita, não é isso? Tem
tem aquele colíriozinho azul famoso, né? Que eu não posso falar o nome. Opa! Que o paciente muitas vezes pinga falando que é lubrificante, quando mostra o frasquinho, não tem nada de lubrificante. Então, assim, a automedicação, de um modo geral, é muito perigosa, né? Um simples lubrificante pode não ser indicação para você. Isso. Então, realmente, eu acho que não cabe mais hoje no mundo que a gente vive, que é tão cheio de informação e de acesso, né? Você vai na internet, você acha coisas que são pertinentes, então, assim, o bom senso e, principalmente, você ir no médico, procurar saber. Eu acho que hoje, no mundo que a gente está mais acessível, vamos dizer assim, claro que o acesso não é para todos, eu sei, eu tenho total ciência disso, mas um mundo mais acessível, eu acho que hoje não cabe mais a gente fazer automedicação, né? É o famoso barato que pode sair muito caro, não só para o bolso, mas para sua saúde. Ok, Edna, você perguntou aí sobre tireoide, não é necessariamente esse assunto, a gente pode sim, quem sabe trazer uma endocrinologista, alguém da área que possa estar falando, mas você ficou preocupada e tem razão sim de se preocupar. Hoje, até problemas mais graves de tireoide têm crescido muito, inclusive na população feminina. Então você ficou preocupada aí, vai lá fazer sua consulta de rotina e saber como é que está a glândula tireoide, porque ela é muito, muito importante, controla várias funções, né, doutora? Várias funções, o corpo todo, né? Pois é. Tem ouvinte na linha, bom dia, quem fala? Bom dia. Quem é? Delice, Patrícia, bom dia, tudo bom? Tudo, melhor agora. Parabenizar você e a entrevistada, Deus te dê paz e sossego, viu? Obrigada. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, né? Que eu tenho uma alergia que eu tive, toda a mão que eu passava por cigarro, eu tossia muito e cuspia uma gosma branca. Eu nunca fumei. E até hoje, quer dizer, Deus me curou dessa alergia, que era horrível. Mas até hoje, qualquer lugar que eu estou, que eu saio muito, né? Inclusive no médico, nos hospitais, muita gente fuma, de longe eu sinto. Ele não me abala aquela tosse, mas eu me sinto mal, eu tenho que sair do lugar. Pode estar longe como for. Alguns tipos de cigarro que são muito fortes e me atingem, eu não sei por que eu tenho isso. E eu também estou recém-operada da vista, está tudo bom, graças a Deus. Também, que bom. Deus abençoe, eu quero mandar um abraço para a vovó Hermínia, viu? E para todos aí. Que Deus abençoe a senhora doutora. E é você, Patrícia. Obrigada. Amém, boa recuperação para a senhora. Então, os pacientes alérgicos, eles realmente sentem a distância, viu? Por isso que eu falei a questão do vizinho, né? Às vezes você não tem ninguém em casa que fuma, mas o vizinho de baixo fuma, a fumaça sobe, ou a pessoa que vai na sua casa, sei lá, fazer alguma coisa, fuma e deixa aquele resíduo de cigarro. Então, o paciente que é alérgico, ele realmente é um paciente muito sensível, que bastou passar perto, ele já começa a sentir olhos, garganta, enfim, isso tudo é uma questão mesmo de se tratar, as alergias são tratáveis, né? Então, a gente tem que tratar, na verdade, a base, né? A doença de base, né? A causa base da alergia, que causa todos os outros sintomas. Vamos lá, mais um ouvinte na linha. Liette, bom dia. É você agora? Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora. Parabéns pelo programa e obrigada, viu, Patrícia? Você como sempre brilhando com seus convidados. Ô, doutora, eu tenho uma irmã mais velha, que é a única das irmãs que somos em 5, né? O único dos irmãos que fuma. E quando a gente fala para ela dos riscos do cigarro, já dei até panfletos para ela ler e tudo, ela cita o nome de pessoas conhecidas que morreu e nunca bebeu e nunca fumou. O que eu falo para essa minha irmã, doutora, que todo mundo é apaixonado por ela, pense na criatura maravilhosa dessa minha irmã. O que eu falo para ela, doutora? Obrigada mais uma vez e parabéns. Obrigada a você, Liette, porque essa sua fala que você traz, a fala da sua irmã, traduz muita gente. É verdade. Muita gente fala isso, nunca bebeu, nunca fumou e tá vivo ou não morreu, enfim. Que morreu. Todo mundo vai morrer, né, por diversas causas, né, enfim. A questão é você viver e viver bem, né. Você tem que falar pra ela o seguinte, não é questão de morrer ou ficar viva, é você ter uma vida longa e saudável, né? Porque não adianta você viver e viver mal, cheio de problema de saúde, tendo que tratar um monte de coisa, tendo que tomar um monte de remédio. Então, na verdade, tem que conscientizar a cabeça dela. É uma coisa interessante a gente falar, né? Você falou a questão da mudança de hábito, o tabagismo, de um modo geral, você tem que primeiro modificar a cabeça da pessoa, né? É muito mais uma questão psicológica e de dependência do que, às vezes, fisiológica mesmo, né? É fisiológico, obviamente, porque a substância é altamente viciante, mas tem toda uma questão psicológica envolvida, né? Que tem que ser mexida também. Então, se o paciente não quer, né? Se tem um bloqueio para parar de fumar, dificilmente ele vai parar. Mas você fala com ela que é assim, que é viver com qualidade. Não adianta você viver sem qualidade, viver cheio de doenças, cheio de comorbidade. É viver com qualidade. E quem vive
fumando durante muito tempo, dificilmente não tem nenhum problema de saúde, viu? Eu desafio aí alguém com uma idade um pouco mais avançada, vamos dizer, 40, 50 anos, que não tem absolutamente nada decorrente do tabagismo prolongado. Até porque, gente, fala-se muito hoje em longevidade, viver mais, e a população brasileira mundial está vivendo mais, até por conta, né, dos avanços, das descobertas na área de saúde. Mas não é só viver mais, é viver mais com qualidade. Não adianta você viver mais se você está perdendo algumas funções, sua própria mobilidade, dificuldade, já não pode mais fazer aquela costura que você fazia, ler a leitura na igreja que você gosta, tá? Enfim, né? Não vale a pena. Quer dizer, viver sempre vale a pena, mas viver qualidade sempre melhor. Bom, voltando aqui a falar sobre a questão do cuidado, prevenção, doutora. Lógico que além de tirar, afastar o cigarro, mas que outros hábitos a população agora, você que está me ouvindo, pode adquirir no sentido de cuidar melhor da saúde dos olhos. A gente tem que, primeiro de tudo, procurar um oftalmologista sempre para poder passar os óculos certos para quem precisa ou fazer uma revisão. Eu falo assim, a consulta oftalmológica vai muito além do passar os óculos, né? A gente avalia toda a saúde ocular. Então, muitas vezes o paciente vai lá, faz, não preciso de óculos, estou bem, volto daqui a 10 anos. Não, tem que voltar todo ano, porque existem vários outros problemas que vão muito além do óculos. Então, primeiro é procurar regularmente o oftalmologista para fazer avaliações, usar os óculos prescritos por um profissional, não usar qualquer óculos escuro desses vendidos em camelô. E é a prevenção, né? Eu acho que a gente tem que conscientizar a população que a prevenção sempre é o melhor do que tratar a doença já instalada. Então, a melhor coisa é consultas regulares e sempre verificar a saúde dos olhos de modo geral. Ter estilo de vida saudável, alimentação, fazer exercício físico, não fumar, tudo isso faz parte de uma prevenção de modo geral, mas a questão da alimentação, ela também fala muito com relação à saúde dos olhos, né? Também, o que seria assim, ser evitado ou inserido na alimentação? Isso, na verdade, os olhos, eles são muito beneficiados com alimentação rica em ômegas, né? Ômegas 3, ômega 6 e vitaminas A, vitamina C, que é antioxidante, é o famoso comer cenoura faz bem para os olhos. Faz bem mesmo, viu? Então, vegetais, de modo geral, verduras, legumes, oleaginosas, que são castanhas, nozes, que são ricos em ômegas, né? E peixe faz muito bem para a visão também. Ok, grande dica aí para você, a gente melhorar a sua alimentação, aumenta, potencializa muito mais a sua saúde de modo geral. Mas já que falamos de doença, e algumas delas bem relacionadas com a questão do tabagismo, a degeneração macular. O que seria? Eu queria aprofundar um pouquinho mais, falar desse problema de saúde. DMRI, né? A DMRI é um tipo de degeneração macular. DMRI, o I é relacionado à idade, né? Então, existem vários outros tipos de degeneração macular. DMRI é a mais comum e é relacionado à idade, que pode acontecer com o passar da idade, ou seja, pacientes muito idosos acabam tendo esse envelhecimento da mácula e podem ser aceleradas por fatores externos, né? O cigarro é o grande exemplo. A DMRI nada mais é do que um envelhecimento acelerado da região macular, que é a área principal do nosso olho, né? Do nosso fundo de olho, onde a gente capta o maior número de imagens e é responsável pela nossa visão central. Então, esse envelhecimento, essa perda de células e perda de qualidade, acaba fazendo com que o paciente perca a sua visão. E se não for controlada, ela pode progredir. Ela pode ser progressiva, chegando, infelizmente, até a cegueira. E quais seriam, então, os fatores de risco para esse aumento, né, para essa progressão que você falou? Essa questão de degenerar a mácula, sobretudo com o avançar da idade. A idade por si só já é um fator de risco, né? Que a gente, infelizmente, não pode evitar muito. Pacientes que já têm, pessoas na família que têm DMRI, eles podem procurar um oftalmologista com mais frequência para evitar a qualquer sinal de aparecimento, fazer algum tratamento ou acompanhamento mais de perto, né? Não existe nenhum tratamento profilático, né? Vou tomar vitaminas, que existem umas vitaminas que são feitas para degeneração macular, né? Vou tomar vitaminas logo porque meu pai tem, para eu não ter. Não tem nenhuma comprovação científica de que isso vai melhorar, tá? Então, você manter hábitos de vida saudáveis, se proteger contra a radiação ultravioleta nociva, porque é outro fator de risco de aceleração da degeneração macular. Então, você tem que, ou seja, aí entra a questão do óculos escuro, né? Entrar com óculos escuros de boa qualidade, se você tem muito contato com o sol direto, a questão da alimentação, manter o estilo de vida saudável, eu acho que é o grande X da questão aí. E a prevenção, como eu falei antes.
Com relação ao óculos escuros, já que falou, nós estamos entrando agora no período, né? Acabamos de sair do inverno, estamos na primavera, já o verão. E aí o uso que deve ser sempre, mas no verão mais ainda, considerando a fator da luminosidade que vai ser maior. Mas é verdade que é melhor você não usar o óculos, não sei, vou tirar essa dúvida aqui, bem com a especialista, do que usar um óculos escuro sem qualidade, porque parece que o olho ele vai se adaptando àquela lente que não é boa. Enfim, né, você tem uma falsa ideia de que está tratando, que está protegendo, na verdade não está. É exatamente isso aí. Que relação seria essa? De não usar, porque tem que usar o óculos de boa qualidade. Quando você está com óculos escuro de má qualidade, o seu cérebro está entendendo que aquela câmera escura que você está colocando na frente é uma proteção, né? E aí o que a pupila da gente faz, né? Ela dilata fisiologicamente. Com isso você faz a radiação entrar mais. Então você engana seu cérebro, sendo que aquilo não está com o filtro correto. Quando você está sem óculos, mesmo que você esteja exposto, sua pupila fisiologicamente faz o quê? Fecha para proteger. Então você tem menos entrada de raio nocivo. Então o X da questão é aí, faz todo sentido. Todo sentido. Olha aí, gente, tá vendo? Informação, às vezes muda. Informação primeiro, depois conscientização, autorresponsabilidade e mudança de hábito. Não adianta ouvir aqui o programa, mas já sei tudo. Pode usar óculos, tem que ter uma boa alimentação, não fumar. Opa, tô sabendo. E aí, fiz o quê na prática? Acontece tudo isso. Seu consultório é aquele paciente que vem, você dá toda a orientação, ele vai e some. Quando volta, o problema tá maior. É o que mais acontece, assim, né? O que ocorre que o paciente às vezes se engana e tenta enganar a gente, né? Mas a gente no fundo sabe, aquele paciente certinho, que faz tudo direitinho, como a gente manda, e o paciente que não faz, que dá uma escapulida. Escapulir é absolutamente normal, gente. Normal, né, gente? Vamos se perdoar aí também. Mas eu acho que tudo, lógico, todo mundo é ser humano, né? Mas eu acho que a gente tem que ter bom senso, focar no que é importante pra você, pra sua vida, pra sua saúde, não só do olho, mas como um todo. Então eu acho que é uma questão de... É aquilo que a gente falou anteriormente, viver bem, né? Não basta só viver, você tem que viver e viver bem, viver com qualidade, fazer suas funções. Você se imagina sem poder fazer o que você gosta, por exemplo. Se você de imaginar isso já é desconfortável, imagina se você não puder fazer. Então a gente não sabe assim, qual o dia de amanhã, o que vai acontecer. Então, vamos dar uma ajudinha, né? Pro anjo da guarda, né? Exato. O corpo fala, se o seu corpo tá dando aquele sinal, você tá vendo, mas um pouquinho. Vai chegar uma hora, gente, que ele também vai dizer, olha, não deu, né? Eu te dei sinais. E você o que fez? E aí nessa hora dizer, poxa, se eu tivesse feito. Não chega nessa hora, não. Faz logo agora. Isso previne antes, né? Não espera acontecer, porque às vezes a gente vê paciente jovem aí fazendo um monte de coisa, né? Mas e não vai pensar que daqui a pouco o corpo não vai responder do mesmo jeito, né? Porque todo mundo envelhece. Gente, então, qualidade de vida, mudança de hábito, virando a chave. Foi uma alegria, um prazer conversar com a Carla Cordeiro Vita, essa simpatia. Foi meu, viu? Obrigada. Obrigada, oftalmologista especialista em córnea e lente de contato adulto infantil. Depois os contatos ficam aqui na produção. E você, obrigada pela sua participação. Carlinha já me deu aqui a lista. Todo mundo que participou, para mandar abraço, mando. A Maria de Nazaré, a Aliette Ribeiro, Valdelice e o Zé que participaram por telefone e todos os outros que mandaram mensagem aqui pelo WhatsApp. Beijo grande, o programa de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 9 horas da manhã falando sobre educação e saúde. Amanhã é dia do professor. Qual o papel do professor também na qualidade da saúde da população? É sobre isso que vamos falar e tá lembrado na nossa quarta-feira, nosso bate-papo sobre câncer de mama lá no auditório de Paulínia Livraria. Acabamos de apresentar Saúde no Ar.